Boa noite, pessoal. Para quem eu não falei boa noite ainda, estávamos discutindo aqui o tempo de intervalo entre as duas aulas, né? Acabei de dar uma aula agora, eu já estou entrando nessa, estou até desesperado aqui, porque me perdi, né, onde eu estava. E eu estava perguntando se vocês também se perdem, e o Thiago respondeu que às vezes também se perde. Então, mas a gente tem que arranjar um jeito de não se perder, né, Tiagão? Senão não dá certo, né? Bom, de qualquer maneira, então, acho que a última coisa que a gente fez aqui na aula passada foi que eu fiz um circuitinho eletrônico, né? Um circuitinho eletrônico qualquer, tá? E disse para vocês que, dependendo das situações que você tem aqui nessa perninha aqui do transistor, né? Que eu falei que era um transistor, isso daí. O transistor deixava ou não passar corrente elétrica entre esses dois terminais. Tá? Não nos interessa muito, nessa altura do campeonato, a gente entender eletrônica, né? Não faz parte do escopo da nossa matéria. Tá? Mas o que faz parte do escopo da nossa matéria é entender a lógica das coisas. Tá? Então, e a lógica, como vocês viram, dependendo do tipo de montagem que eu faço, tá? Num circuito eletrônico qualquer, a gente tem uma situação diferente na lâmpada aqui, né? Lembra? Nesse caso aqui, ó, essa lâmpada ela só vai acender, tá? Se a gente tiver nível zero aqui, nível zero aqui. Beleza. Que é a única situação de eu ter um aqui na lâmpada. E a gente retrata esse tipo de informação, tá? Através de uma tabela que a gente chama de tabela verdade. Daí eu lembro na última aula que alguém até perguntou: isso daí é a tabela verdade? De uma certa maneira é exatamente isso que a gente está vendo. Ou eu estou tentando explicar de uma maneira um pouco diferente, mas é o que a gente aprende em circuitos digitais, circuitos lógicos. Mas antes da gente entrar nessa parte da lógica propriamente dita, tá, eu tenho duas tabelas aqui, ó, que retratam duas situações diferentes. E essas duas tabelas aqui, nesse caso, a gente verifica o seguinte, ó. Se a nossa intenção, por exemplo, é acionar a, a lâmpada, e eu estou vendo essa tabela aqui, se a nossa intenção é acionar a lâmpada quando eu tenho nível zero e nível zero, eu vou usar essa tabela. Agora, se a nossa intenção for acionar a lâmpada em qualquer condição, tá? E apenas deixar a lâmpada apagada numa condição específica, eu vou usar essa tabela. Beleza, mas o que é a tabela então? A tabela nada mais é do que uma explicação, tá, do resultado da implementação de um circuito. Nada mais do que isso. Vocês concordam que essa afirmação foi provada nos dois circuitos que a gente fez? Legal. A gente tem em eletrônica, ou no mundo, né? Onde que é a transparência aqui?
A gente sabe que no mundo, tudo que a gente faz é analógico, né? Então, o som é analógico, a voz é analógica, e a gente viu que um sinal analógico é um sinal que não tem descontinuidades ao longo do tempo. É um sinal contínuo. Enquanto ele existir, ele está existindo. E sempre com nível diferente, mas não tem descontinuidade. Já os circuitos digitais, eles contêm descontinuidades no tempo, né? Mas, por exemplo, se eu pegar um sinal analógico qualquer, e um dos sinais que a gente mais conhece, por exemplo, é uma senoide, eu posso, por exemplo, representar esse sinal de uma maneira gráfica, certo? Então eu posso pegar um gráfico igual esse daqui, eu não vou nem colocar senoide aqui, mas eu vou colocar um sinal qualquer, tá? Então, isso daqui é uma representação gráfica de um sinal qualquer, eu não sei nem que sinal. É claro que se a gente for estudar processamento de sinais, eu tenho como descrever esse, esse sinal aí. Eu tenho como descrever ele. Eu posso dizer que esse sinal aqui é descrito por uma função matemática. Tá? Inclusive, dá para calcular essa área azul, né, que é a integral dele. Isso vai me dar uma média, tá? Uma média aqui, ó, esse monte de pontinhos aí poderia me dar uma média, tá? E dizer que a energia desse sinal nesse tempo tem essa média. Legal. Mas para a gente está trabalhando com sinais digitais, tá? E sinais digitais, eles são representados por zeros e uns. Zeros e uns. E a gente teria que entender melhor, né? Como que a gente vai identificar esse sinal aqui ao longo do tempo para saber se ele é 0 e 1. Se eu usar a seguinte lógica de falar o seguinte, ó, eu tenho uma média do sinal, né? E eu diria o seguinte, tudo que tiver acima da média, tá? Esses níveis aqui, tá? Ao longo do tempo, eu vou considerar que seja nível 1. E tudo que tiver abaixo dessa média, eu vou considerar que seja nível 0. É uma maneira que eu tenho de dizer, ó, o que tiver acima da média vai ser 1 para mim, e o que tiver abaixo da média vai ser 1, ou vai ser 0. Só que no mundo real, a gente não trabalha bem assim. Por quê? Se eu pegar um outro sinal qualquer, eletrônico qualquer, tá? E fizer esse sinal ser esse, tá? Mas eu estou num sistema em que eu disse que a referência é essa daqui, né, para dizer se é 1 ou 0. Vocês concordam comigo que nesse determinado momento aqui fica muito difícil para eu decidir se o sinal é 0 ou se o sinal é 1, porque ele está muito próximo aqui da linha de decisão? Fica muito difícil eu decidir dessa maneira. Então, o que a gente faz? Tá? A gente dá uma alargada aqui na decisão. Tá? Opa, tem que deixar 2 aqui. Nossa, esse vermelho é horrível para mim aqui. Não sei se para vocês também. Mas dói a minha visão. Vamos pegar um pouquinho mais grosso aqui. Então, o que a gente faz no mundo real? A gente cria, tá, três
3 níveis. Um nível que a gente diz que o sinal é 1, um nível que a gente diz que o sinal é 0, e um nível que a gente diz assim, ó, não sei o que é, tá? Ou indeterminado. Para que serve esse nível indeterminado? Porque é o seguinte, quando eu vou transmitir um sinal, ele passa por um fio, certo? Então, um sinal de rede Ethernet, por exemplo, quando a gente está transmitindo esse sinal, a gente está transmitindo ele no cabo com bits zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, né? Só que ao longo da passagem desse sinal pelo cabo, o que vai acontecer é que o sinal, ele não só vai atenuar um pouco, vai ficar um pouquinho mais fraco no final do cabo, por causa das características do próprio cabo, né, que são as características de atenuação, tá? Do que e também vai alargar um pouco o pulso, por causa das distorções que acontecem também dentro do material. Porque eu estou transmitindo uma tensão, né? Eu estou transmitindo uma tensão. Então é assim, se eu decidir fazer desse modo aqui, esse sinal segundo aqui que eu desenhei, que é esse sinalzinho, que eu vou mudar de cor aqui, colocar em amarelo, agora vai, né? Tá, esse sinalzinho em amarelo aqui, ó, se ele for transmitido, tá, esses pontinhos aqui vão entrar nessa área que é a área do indeterminado, e eu posso considerar que tudo que tiver na área de indeterminado, o meu circuito vai considerar como sendo nível 0. Tá, e eu trabalho com sinais digitais, então eu vou fazer eu vou tentar desenhar aqui um sinal digital de zeros e uns. O que é um sinal digital de zeros e uns? É um sinal, tá, que ou ele é 1 ou ele é 0. Isso é um sinal digital mesmo. E quando eu for colocar ele num sistema que é assim definido, tá? Eu faço assim, ó. Eu coloquei a mesma, o mesmo padrão de decisão aqui, ó, num sinal digital. Esse sinal digital vocês têm que entender que é um sinal que está sendo transmitido, né, ao longo do tempo. Ou seja, ele tem um tamanho um tempo de duração aqui. Mas se eu transmitir um sinal assim, vocês concordam que esse sinal está muito fácil de entender, né? Porque se ele tiver esse caso aqui, tá? Eu vou entender que ele é o nível 1. E esse outro aqui é o nível 0. E se eu pegar estender isso daqui, vocês concordam que é muito fácil eu olhar isso daí e decidir o que é nível 1 e o que é nível 0? Legal. Se eu enviar esse sinal via um sistema de cabo qualquer, um cabo, com o tempo ele vai sofrer distorções e atenuações. Então, o que vai acontecer? O sinal, ao invés de ser um sinal bonitinho desse jeito aí que a gente está vendo,
ele vai, na realidade, ser um sinal um pouquinho diferente. Nossa, professor, essa cor tá horrível, hein? Calma que eu vou mudar. Eu também estou vendo, mas aqui eu estou concentrado aqui fazendo o desenho. Se eu largar o mouse aqui, ó, eu não vou conseguir desenhar o que eu quero. Tá. Essa cor que eu peguei para desenhar, né? Que você falou que é uma porcaria. Cor de burro quando foge. Vamos lá. Tá, vou desenhar assim para vocês entenderem. Agora dá para ver, né? Olha, o sinal digital, quando ele é transmitido num cabo, apesar de o meu computador entregar um negócio quadradinho, bonitinho desse jeito, na minha recepção lá, do lado que eu estou recebendo, o sinal digital ele sofre atenuação. O que é atenuação? O nível do sinal, tá vendo? Ele é um pouquinho mais baixo do que o nível que o computador mandou. Outra coisa que acontece com o sinal é o formato dele. Em vez dele ficar quadradinho, ele fica todo meio arredondado assim. Outra coisa que acontece é aqui, ó, bem onde eu estou com o mouse aqui, isso daqui é ruído. Ruído do quê? Porque o cabo ele é eletromagnético, então tem corrente alternada, tem tensões eletromagnéticas que estão do lado do cabo, e isso tudo vai causar um ruído no cabo. Tá? E o ruído, ele também é transmitido, né? No caso aqui, ele está até meio tortinho, mas o certo aqui é o nível de ruído que é maior do que o nível de ruído aqui. Mas não veio ao caso. Professor, Oi. esses cabos aí, CAT5, CAT6, CAT7, não era para eliminar essa quantidade de ruído? Sim, eles minimizam. Minimizam. Só que daí o que, que acontece? Por que, que o CAT6 ele minimiza ruído? Porque ele tem uma malha protetora, tipo assim, é um cabo, tem os oito cabinhos de cobre lá dentro, coloridinhos, bonitinho. Só que no entorno deles, tá, ele tem um cabo, um alumínio, enrolando esses cabinhos que estão dentro do cabo. Tem cabos de internet que aos pares, né? Porque dentro do cabo ele tem par também de cabo, né? Dentro dos pares, em cada parzinho tem uma capinha de alumínio e depois eles são trançados e depois tem uma capa de alumínio que envolve todos eles. É um filme bem fininho de alumínio, como se fosse uma malha de aterramento. E depois que vem o plástico vermelho, azul, sei lá. Tá? Cada um desses cabos, eles são feitos para conseguirem evitar ou minimizar essa quantidade de ruído. Porque aqui, ó, eu estou fazendo um ruído numa transmissão. Ruído que eu digo é interferência, viu, Ederson? Tá? Se tiver cabo perto, pode sofrer. Se tiver corrente alternada nos cabos perto, tá? Pode sofrer interferência. No caso do cabo óptico, não. Porque o cabo óptico, ele não sofre interferências eletromagnéticas. Mas ele também distorce os pulsos da mesma maneira. Só que em vez de ser pulso elétrico, aqui eu estou trabalhando com tensão de eletricidade, né? O pulso lá na fibra óptica é um pulso luminoso. Mas o que acontece? Se eu tiver um cabo, esse cabo aqui, ó, imagina que isso daqui é um cabo normal de Ethernet, isso daqui é o que acontece normalmente com ele quando ele está transmitindo. Mas eu consigo decidir, nos tempos aqui de decisão, né, no meio do bit aqui, eu consigo decidir pelo nível se ele é 0 ou 1, concorda? Esse daqui vai ser 1, porque ele passa desse limite aqui. Esse daqui vai ser 0. Esse vai ser 1, esse vai ser 0. Se eu pegar esse mesmo cabo e colocar perto
de um outro cabo de tensão que tiver, sei lá, uma tensão de 110 volts, né? Geralmente, às vezes você quer passar um cabo de rede e você vai passar dentro do conduíte que tenha o cabo de eletricidade, né? O cabo de eletricidade, eu não vou desenhar certinho, mas vocês vão entender mais ou menos. Ele tem uma tensão contínua, tensão alternada. Tá? Deixa eu printar de vermelho, vermelho, preenchimento do texto, preenchimento da forma, vermelho. Então, ele tem uma tensão alternada seno de 110 volts, por exemplo. Ou seja, é 110 volts para cima, 110 volts para baixo, 60 Hz. Então, esse sinalzinho vermelho que eu tentei replicar aqui é mais ou menos a influência da interferência que os 60 Hz dele está interferindo no cabo. É claro que eu não estou desenhando certinho, os nossos sinais digitais são muito mais, a frequência é muito mais alta. Mas, vamos imaginar que 60 Hz seja isso. Só para vocês entenderem. Tá? Essa senoide aqui ó, é 60 Hz. E ela está influenciando uma tensão bem baixinha, mas é uma tensão que já é considerada. Por que é considerado? Dá uma olhada. Se eu for medir esse sinal 1 aqui, eu vou conseguir ver que o bit é 1. Nesse 0, eu vou medir aqui. Ó. Então, vai estar embaixo dessa linha, que eu vou trazer para frente. Não dá para trazer. Está embaixo dessa linha, então eu vou considerar 0. Esse sinal é 1, tudo bem, não tem problema nenhum. Esse é 0. Esse é 1, beleza. Esse é para ser 0, né? Só que olha a tensão que eu tenho aqui. Ou seja, esse bit aqui, por causa do sinal interferente, ele passaria a ser 0. Esse daqui continua sendo 1. E esse cara aqui, ó, na realidade, ele passaria a ser 1, né? Esse cara que é 0, pelo mesmo motivo, passaria a ser 1. Esse cara continua sendo 1, porque está em cima dessa linha. E esse cara aqui, ó, que é 0, mas passaria a ser 1. Se eu fiz a mesma consideração que eu fiz aqui em cima. Lembra que eu falei? A gente pode considerar que tudo que tiver aqui nessa região do que não sei o que é, a gente pode definir que vai ser 0 ou 1. No caso, a gente decide que vai ser 1. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Eu decidi aqui que nessa região vai ser 1. Ou seja, eu tenho um limite inferior e um limite superior para fazer as minhas decisões de que se o que eu estou recebendo de qualquer cabo, de qualquer máquina, de qualquer barramento, de qualquer elemento que me manda essa informação de 0 a 1, você concorda que aqui com o ruído eu vou incorrer em erros? É esse que é o mais problemático. Ou seja, se eu estiver transmitindo uma palavra, um código daquele que a gente viu de hexa, e o código de hexa tem 8 bits, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, daqui para frente é a minha palavra. Eu tinha mandado 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E o que eu vou ter aqui? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Você concorda que eu vou ter um erro muito grande? Tá? Se essa palavra estiver significando um número conhecido, cara, esse erro seria muito grande. Tá? E como que os caras fazem para minimizar isso daí? Bom, daí trabalha-se com as definições das normas. Tá? Então, para sinal de internet é de um jeito, mas a gente vai trabalhar com circuitos integrados, que a gente vai ver, não sabe o que é ainda.
Mas um dia a gente vai descobrir o que é isso daí, tá? E a gente vai usar uma técnica que eu vou dizer assim, ó, sinal de 5 volts, de 5 volts vai me refletir num nível que eu vou chamar de high, tá? High, né? E sinal de 0 volts, puta nós, 0 volts, eu vou me referir a ele como sinal low, tá? Portanto, zero. Só que eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de ruído, né? De transmissão, né? E eu vou fazer assim, então. Eu vou definir os meus pontos de... os limites. Os limites bem mais altos. Então, eu vou definir assim, vou definir aqui um limite para saber se é 5 volts é aqui, e para saber se é 0 é aqui. E detalhe, né? Lembrando, eu estou trabalhando com 5 volts. 5 volts ali. Trabalhando com 0 volts aqui embaixo. Quando eu fizer isso, gente, eu consigo ter uma região aqui maior, tá, de imprecisão, né? É uma região que eu não sei o que é, tá? Mas eu posso dizer que essa região aí, qualquer coisa que entrar nessa região aí, vai ser nível 1. Eu posso dizer isso. O sistema é meu, eu que defino. Só que quando eu mandar os sinaizinhos, os bits, agora eu vou fazer um sinal de mais alta frequência aqui. Ele pode atenuar mais. Vamos imaginar eles atenuados. Ou eu posso ir com o cabo mais longe ainda e atenuar mais ainda. Você concorda que até aqui, onde o nível do sinal é mais baixinho, tá? Eu posso fazer o meu sistema considerar que ele é nível 1, apesar dele estar com a metade, né, da amplitude do sinal aqui na entrada? Legal, eu posso fazer isso, né? São coisas... A única coisa que não pode ter aqui, a única coisa que não pode ter nessa transmissão é o ruído. Por quê? Porque se tiver ruído, tá? Se o ruído for... O burro quando foge, tá? Mas eu vou... Do cabo, né, que passa do lado aí, ele vai influenciar aqui. Tá? Legal. Ó, se eu tiver um nível de ruído baixo, você concorda comigo que esse nível de ruído não vai influenciar na minha comunicação? Porque até com bits muito baixinhos, eu consigo distinguir o que é falta de informação, que é o 0, tá? E o que é 1. Ah, César, mas você desenhou tudo muito... O sinal digital não é assim. Realmente, um sinal digital, ele tem lugares aqui, né, nos pontos de amostragem, no ponto de onde eu pego o sinal, tá? O que é 0 e o que é 1, porque assim
Eu estou transmitindo mais zeros aqui, ó. Depois vem um, depois tem um zero. Aqui deve ter 3 zeros, aqui tem um, aqui tem um zero. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E assim vai. Porque um sinal digital é um sinal que a gente não tem. A gente não sabe, né? Quem que está transmitindo, o que o cara está transmitindo. Então, é um sinal probabilístico. E a gente não sabe se é 0 ou um próximo bit que vai chegar para mim. Tá? O cara que transmitiu, transmitiu. E o que é importante, então, é que isso daqui é um tipo de lógica. Ou seja, eu tenho um nível positivo para sinal high e tenho um nível baixo, né, para sinal low. Tá. Entretanto, eu posso ter uma lógica que eu chamo de lógica invertida. Tá? Lógica invertida, eu posso dizer que o meu nível alto, tá, vai ser 0 volts. E o meu nível baixo vai ser 1 volt. Tá, então se eu fosse descrever os bits que estão indo aqui por uma lógica invertida, eu simplesmente diria que todos os bits aqui vão estar, de uma certa maneira, a informação trazida pelos bits vão estar, de uma certa maneira, invertidas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu mandar, por exemplo, aqui eu estou mandando 0, né? Nessa lógica de cima. Estou mandando 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Vocês não estão acompanhando, mas eu já estou aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Olha, aqui não deu certo o tamanho das letras aqui, mas esses bits transmitidos aqui, ó, nessa lógica que eu estou tentando mostrar para vocês, eu receberia isso daqui. Agora, se a lógica fosse invertida, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: eu pegar todos os bits aqui que são 0, eu vou considerar high, né? Porque todos esses aqui, ó, são 0 volts. Eu estou dizendo que a lógica 0 volts vai ser aqui high. Então, gente, olha só. Qual que é o importante disso tudo, independentemente desse lance de 0, 1, 0, 1, 0, 1, é que eu quero dizer o seguinte: a lógica que a gente está usando, ela pode ser positiva ou lógica invertida. O que é lógica positiva? Lógica positiva significa dizer que os bits uns, que é esse caso aqui, eles são enviados com nível positivo para mim. Tá? E os bits zeros são enviados com nível baixo. Agora, se eu estiver usando uma lógica invertida, é exatamente o contrário disso daqui. Ou seja, quando eu tiver nível baixo, tá? Baixo significa que eu tenho um bit que traz uma informação de 1. Então, eu teria que inverter isso tudo. Tem jeito de inverter fácil? Não, não tem. Tá? Mas é assim. Como que eu vou inverter isso daqui?
Não tem, mas o certo era fazer isso. Pegar todos os bits. O que era bit 0 e transformar em bit 1, ou seja, dependendo da lógica que você está usando, você tem que entender se o cara que construiu esse circuitozinho aqui, ó, tá? Se ele construiu, em qual tipo de lógica que ele construiu o circuito, porque nesse caso aqui, a gente sabe que se colocar 0 aqui e 0 aqui, ó, 0 no A e 0 no B, se colocar 0 no A e 0 no B, tá? Ele vai fazer com que a lâmpada acenda. Se eu colocar 0 no A e 1 no B, ele também vai fazer que a lâmpada acenda. Se eu colocar 1 no A e 0 no B, ele também vai fazer com que minha lâmpada acenda. E se eu colocar 1 no A e 1 no B, ele vai fazer com que a minha lâmpada apague. É isso que a gente viu aqui. Porque eu estou usando uma lógica, tá? Que vai depender dos componentes, vai depender da alimentação do circuito, vai depender de uma série de valores aqui no circuito. Mas, para a tabela verdade, o que me importa é isso. Ó, tá? Eu estou usando logicamente só os valores dos bits, se é baixo ou alto. Legal. Para mim, gente, isso daqui, ó, essa circuitaria agora, nesse momento que a gente está da vida da gente, não significa nada para mim. Eu vou converter isso daqui, ó, tá? Eu vou converter isso daqui num símbolo que vai ter sentido para mim daqui para frente. Tá? Esse outro circuitinho que a gente fez aqui, ó, que eu chamei de porta inversora, eu já desenhei até o simbolinho para vocês aqui, que a gente vai usar. Então, agora, sabendo para que serve, por exemplo, a cada bit desse aqui, tá? Para eu inverter, por exemplo, se eu pegasse esse monte de bits aqui, tá? Em vez de série, eu fosse transmitir isso. Nossa Senhora. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Ó, em vez de transmitir um por vez, eu for transmitir todos eles aqui em paralelo, e tem jeito da gente fazer isso, né? Para eu transformar uma lógica em outra, eu teria que aplicar para cada bitzinho desse aqui, ó, uma porta inversora. Não falei ainda o que é porta, né? Ou seja, para cada bitzinho desse, para eu obter de acordo com a lógica de trabalho, de como que eu estou fazendo, eu teria que fazer a inversão dos bits. E para fazer a inversão do bits, é só colocar aquele circuitinho lá que a gente analisou na primeira aula, que... tá. O Ederson perguntou se eu estou usando o ar. Bom, pelo que eu estou vendo, vocês já conhecem porta lógica, pelo jeito. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar as portas lógicas aqui e a gente vai entender. Eu não queria falar de porta do jeito que vocês já aprenderam, porque é decoreba, cara. Eu queria que vocês entendessem como que funciona o esquema, entendeu? Mas tudo bem.
Como eu falei, cada um daqueles circuitinhos que a gente desenhou, seja ele para lógica positiva ou lógica negativa, tá? Levando as considerações os ruídos, a gente tem símbolos, tá? Que explicam como que essas coisas funcionam. Tá? Eu vou pegar aqui os A's e B's aqui, cadê aquele A e B aqui? Peguei aqui, que é mais bonitinho. Isso, é o note que inverte, Tiago. O note que inverte. Ó, eu tenho duas entradas. Vamos lá. E uma saída. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Duas entradas e uma saída. E eu quero analisar as condições. Bom, vamos pensar assim. Se eu tiver uma entrada A, tá? E uma saída not A, ou não A, ou A invertido, existe um nome, o símbolo para qualquer dispositivo construído de qualquer tecnologia, seja ela transistor, FET, CI, qualquer uma das coisas que os caras inventam, pode ser feita até de pedra. Se um circuito faz essa função, o símbolo dele é esse. Tá? E o nome que a gente dá para esse negócio, a gente chama de NOT. Tá? Bom, em técnicas digitais, em sistemas digitais, esses circuitos que fazem essa função, por exemplo, NOT, a gente chama de portas lógicas. Então, o que as portas lógicas fazem? Elas pegam um bit, né, nesse caso, tá, e invertem o bit. O que eu quero dizer? Se eu pegar um bit 1 aqui, na saída do meu circuito, eu vou ter um bit 0, porque é um bit 1 invertido. Beleza? Conseguiram captar essa mensagem importante? Bom, a porta NOT é a porta mais fácil que a gente tem de entender, porque ela simplesmente vai inverter. Isso daqui. Beleza? Legal. Agora vamos pegar aquela tabela, uma das tabelas verdades que a gente fez. Que a gente começou já com uma porta um pouco mais complexa, mas vamos pegar uma assim. Eu vou ter uma tabela verdade. Bom, então a gente viu que primeiro a gente tem um circuito, o funcionamento daquele circuito, conforme ele está montado, tá? É que vai determinar o que é a tabela verdade.
O que é a tabela verdade, então? É a representação em tabela, tá, das funções lógicas que um circuito, de uma certa maneira, representa. A tabela verdade dessa porta lógica, que é um circuito que vai ter uma representatividade, não é muito difícil de fazer, porque eu só tenho uma entrada e uma saída. A saída é o inverso do que eu tenho na entrada. Se eu tiver bit 1 na entrada, na saída eu vou ter bit 0. Se eu tiver bit 0 na entrada, na saída eu vou ter bit 1. Tá. Mas existem circuitos que fazem coisas diferentes. Por exemplo, tem circuito que, se eu tiver 0 numa entrada, 0 na outra entrada, a minha saída é 0. Se eu tiver 0 numa entrada e 1 na outra saída, tá? A minha saída é 0. Tá? Se eu tiver 1 numa entrada e 0 na outra saída, a minha saída é 0. Se eu tiver apenas 1 numa entrada e 1 na outra saída, minha saída é 1. Existe um circuito que tem essa tabela verdade. Tá? Esse circuito, a gente diz o seguinte, ó, eu só vou ter 1 na saída se eu tiver 1 na entrada e 1 na saída. Legal, Tiagão. Essa tabela verdade, ela descreve o funcionamento de uma porta que a gente chama de porta AND. Tá? E a porta AND tem um símbolo. Como que ela é construída? Cara, vai depender da tecnologia. Tá? Ela pode ser construída com transistor, pode ser construída com FET, pode ser construída num CI qualquer, não interessa. Mas o fato é que ela vai ter essa condição, ela vai reproduzir essa condição. Então, ó, ela vai ter duas entradas, uma entrada A e uma entrada B. Quem me passou aquele software que faz o desenho das portas aí? Ederson. Então, eu vi lá, achei legal pra caramba, só que eu instalei no quarto e não está instalado aqui, tá? Entendeu, né, o negócio, né? Então, faz parte, cara, faz parte. Não vamos ficar além da dor nas costas. Tá? Então, o que significa? Significa dizer que só vai ter 1 na saída, ou seja, se eu estiver usando uma lógica positiva de 5 volts, eu gostei sim, viu, Ederson? Ele é muito intuitivo. Tá? Eu conheci o PSpice, tá? Mas não... Bem prático, legal. E dá para fazer muita coisa com ele. Mas o problema de você usar, só para esclarecer, né? O problema da gente usar esses softwares que são feitos para a gente entender lógica é que eles deixam o cérebro da gente preguiçoso. Lógica é uma coisa bem fácil e bem intuitiva. Só que você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Se você não consegue resolver a coisa, você parte para o software, né? Que é alguém de ciência da computação que desenvolveu um softwarezinho que vai fazer as funções lógicas que as portas desempenham, né? E você, ao usar o programa, você acaba deixando de pensar um pouco no que você está fazendo. Então, a ideia é começar assim do básico, sem usar um softwarezinho, né? Bom, por que então isso daqui é uma porta AND? Porque deram esse nome para ela. Mas, para a gente,
a gente pode entender que se eu tiver, ela só vai dar 1 na saída, se eu tiver 1 e 1. Beleza? Tá. Tem uma outra porta, ou outro circuito, que faz assim, ó. Se eu tiver 0, 0, eu vou ter 0 na saída. Se eu tiver 0, 1, eu vou ter 1 na saída. Eu vou ter 1 e 0, eu vou ter 1 na saída. Vou ter 1 e 1, eu vou ter 1 na saída. Poxa, se você olhar para essa tabela, significa assim, ó. Eu posso ter tem duas entradas, né? Eu posso ter 1 em qualquer uma das entradas que eu já tenho 1 na saída. Então, ou 1 na entrada A ou 1 na entrada B, eu já vou ter 1 na saída. Ah, legal. Então, e agora para desenhar essa bodega agora, hein? Eu vou desenhar. Essa porta a gente chama de porta ou. Tá? E ela é um pouquinho diferente. O desenho dela. É, vai ficar bonitinha. Nossa Senhora. Mais ou menos isso aqui. Tá igual vocês desenham no caderno, quando vai desenhar. Depois eu pego aqui os símbolos certos. Ela é meio tortinha assim, ela parece um triangulinho, né? É uma porta que a gente chama de porta ou porta em inglês, né, que é a língua pátria, or. Ah, beleza. Então eu já tenho 3 portas lógicas, e entendendo que cada porta lógica dessa aí nada mais é do que a representação, tá, simbólica do que acontece com um circuito que vai ser implementado em qualquer lugar. Bom, e se eu pegar, por exemplo, essa porta END, tá, e pegar o resultado dela, vamos imaginar assim, ó, eu não tenho nenhuma porta que vai ativar o circuito, tá? Vai ativar, ou vai deixar em nível alto aqui na saída, quando eu tiver essa condição de 0, 0. Eu quero fazer isso daí, tá? Ah, então beleza. Daí eu pego uma bolotinha e coloco na frente dela, tá? Só que se eu fizer isso daqui, eu estou invertendo tudo aqui, né? Então, o 0, 0 vai dar 1, mas também o 0 e 1 vai dar 1. O 1 e 0 também vai dar 1, e o 1 e 1 vai dar 0. Ou seja, eu só estou invertendo toda a saída aqui. Legal, nessa daqui não vai funcionar, porque qualquer situação que eu tiver sem ser 1 e 1, né, vai dar 0 aqui. Mas eu quero uma situação que apenas dê 1 quando eu tiver a combinação 0, 0. Bom, então eu faço o seguinte, eu pego esse cara aqui e coloco aqui. É uma portinha inversora. Só uma portinha NOT. Bom, se eu fizer isso daqui nesse resultado de saída, você concorda que eu vou inverter o resultado de saída? Então, eu vou desenhar uma outra tabela aqui do lado.
com esse símbolo aqui, ó. E vou reproduzir o A e o B aqui de entrada. Isso aqui eu vou deletar, senão fica errado. Eu vou ter uma saída que vai ser exatamente o contrário dessa. Então, eu vou ter um... Tá? Bom, essa daqui a gente derivou dessa OR, né? Só que ela é uma OR invertida. Então, a gente chama ela de NOR, ou NOT, ou... sei lá que nome que os caras dão. Tá. Bom, mas tem um jeito também. Se eu pegar essa tabela aqui, ó, da END, por lá em cima, tá? E fizer o mesmo processo que eu fiz aqui na OU, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente inverter as saídas aqui. E em vez de ser END, essa porta vai chamar NAND. Legal, então a gente tem aqui delineado 5 portas lógicas. Só que daí, tudo bem, você fala assim, ah, legal, né? Como a gente sempre, de repente, aprende, né? Legal, mas para que serve essas portas lógicas aí, desse jeito que a gente aprendeu? Imagina, gente, que eu tenha um dispositivo qualquer. Olha o uso disso daqui, hein, que a gente está vendo. Eu tenho um dispositivo qualquer aqui, ou um circuito eletrônico. Circuito eletrônico qualquer, e eu vou colocar ele com 3 saídas. S1, S2, S3. S1, S2, S3. S1, S2, S3. E nesses 3 circuitos, eu vou colocar assim, ó, isso daqui vai ser um motor. Luz. E Arcon. Ar-condicionado. E eu vou dizer o seguinte, ó, isso daqui é uma chavinha, switch 1, que liga o motor. Tá? E o motor só liga quando ele tiver um nível alto aqui. O motor só liga por nível alto. E o motor, a luz, para facilitar a vida da gente também, tudo só liga por nível alto. Entretanto, eu quero ligar isso daí com um circuito digital
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 entradas. Aí, vamos colocar 8, que já forma um byte. 8 entradas. Olha só. E eu quero fazer um circuito aqui dentro, usando lógica, portanto, eu vou usar só essas portas lógicas aqui, ó. AND, NOT, OR, NOR, porque esses daqui são, vamos imaginar que são módulos prontos de um circuito que eu eventualmente vou construir. Então, para eu construir, eu faço que nem lá no softwarezinho lá que o Ederson passou para mim. Ah, eu vou precisar de uma porta NAND, vou precisar de algumas portas OR, talvez eu preciso de algumas portas NOT, ou algumas portas AND, que a gente já viu lá que tem. Mas essas portas todas, elas só têm 2 entradas, tá? E eu estou pensando num circuito maior, que é um circuito que tem mais entradas. Bom, então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Para construir isso daí, tá? Eu preciso, como eu vou mandar vários bits aqui, né? Eu poderia dizer o seguinte, ó, eu quero que o motor ligue apenas com uma combinação de entrada aqui, que vai me refletir, por exemplo, ao hexadecimal A0. Então, eu quero que o meu A0 ligue o motor. Tá? E eu quero que o meu B1 em hexa, tá? Ligue a luz. Tá? E quero que o meu CF ligue o ar. Bom, quando eu estou fazendo alguma coisa assim, pensa comigo. No computador, vamos imaginar que na minha porta de impressora, eu tenho lá na porta de impressora uma saída com 8 fiozinhos lá de 8 bits. Tá? 8 bits. E eu quero ligar ou o motor, ou a luz, ou o ar-condicionado. Então, no meu software, é muito fácil fazer isso daí. Tá? Eu digo assim, pode ser, não sei que linguagem de programação vocês aprenderam, mas, sei lá, if, né, A0, tá? Liga o motor. If B1, liga a luz. If CF, liga o ar. E o que é ligar a luz, ligar o motor e ligar o ar? É mandar um código para esse barramento de 8 bits aqui, que ele vai ter um circuitinho que ele só vai ter o nível 1 em S1 se você estiver mandando a 0. Ele só vai ter o nível 1 em S2 se você estiver mandando esse código B1. E se você mandar o código CF, ele vai ligar o ar-condicionado. Tá aí. Essa é uma ideia do porquê que a gente está estudando circuitos digitais e porquê que a gente tem que estudar circuitos digitais. Por quê? Porque aqui, ó, tem um circuitinho, ou vamos construir um circuitinho, ou 3 circuitos, que só vai dar um aqui, um aqui, um aqui, nessas condições de A0. Bom, o A, a gente sabe que em binário, quer dizer, não sabe, era para saber, né? É o 1010. E o 0 é 0000. Então,
Se eu pegar esse 1010, e fizer ele do tamanho do negócio aqui, vamos ver que tamanho de fonte que eu posso usar aqui para... O espaço de e-mail dá. Se eu colocar essa informação aqui, o meu circuito vai ter que fazer acender só o motor. O B em hexa, a gente sabe que é 1011 e o 1 é 0001. Tá? Então, se a gente fizer a mesma coisa com esse cara aqui, se a gente colocar esse código aqui, apenas esse S2 aqui é que vai acender. E o CF, nossa, o C é 0100. Então, vamos lá. 0100 e o F é 111. Se eu fizer do mesmo jeito, colocar 1,5. Se eu não errei, tá certo. Então, a nossa intenção é simplesmente tentar entender como que eu vou desenhar um circuito aqui dentro, usando as portas lógicas que eu conheço, para fazer com que, se eu colocar esse negócio aqui, nessa porta, só vá dar um aqui. Eu posso dividir isso daí? Posso. Como que eu divido? Eu posso fazer um bloco aqui, tá? Que pegue essas entradas, tá? E através daquelas portas lógicas. Todas elas, vocês lembram, né? Tem 2 entradas só, né? Então, eu vou ter que colocar uma portinha lógica para essa entrada, depois eu vou unir com uma portinha lógica de 2 entradas aqui, depois eu vou fazer isso daqui, e eu vou construir esse circuito, tá? Para dar um aqui. E eu vou fazer um outro circuito separado, por exemplo, e outro circuito, um para cada situação, tá? Sendo que esse circuito vai estar ligado nessa saída, o circuito de baixo vai estar ligado nessa saída, e o circuito mais embaixo aqui vai estar ligado nessa saída. Dessa forma, eu garanto que se eu colocar esse código, vai ativar só essa entrada. Se eu colocar esse código, vai ativar só essa entrada. Se eu colocar esse código, vai ativar só essa entrada. E você vê que os códigos, eles são diferentes. Tá? Mas, aqui dentro, todos os fiozinhos vão estar ligados, ou podem estar ligados, nessas 3 caixinhas aqui. Então, a nossa tarefa, a nossa principal preocupação é como que a gente vai fazer com que isso aconteça. Tem diversas maneiras de fazer, tá? Tem essa maneira que eu falei de fazer o circuito a cada 2 entradas aqui, né? E faço um circuito para cada um, vai dar um monte de transistor, um monte de não sei o que lá. E depois tem um jeito que a gente pode fazer, que a gente chama de simplificação. Simplificado. Um jeito mais complexo, vamos dizer assim, né? Um jeito normal de fazer e um jeito simplificado. O jeito normal nem sempre é muito
muito agradável, porque a gente vai fazer um monte de circuito e vai ficar um monte de coisa redundante. O modo simplificado talvez seja um modo mais gostoso de se fazer as coisas, porque a gente vai conseguir fazer um circuito mais enxuto, tá? Um circuito mais rápido, um circuito que faça as coisas de uma maneira mais simples. E veja, eu estou fazendo construindo uma coisa de hardware, né? Então, uma coisa bem interessante para a gente. Por exemplo, imagina uma... Já estou terminando a aula, tá, gente? Imagina se eu tiver um circuito assim, ó. Que eu quero simplesmente pegar os bits que estão aqui e transferir todos para cá. Circuitinho simples, né? Em hardware, tá? E para fazer isso daí, tá? Eu preciso de um comandinho. Que é a entrada do meu controle aqui. Poxa, gente, bem rápido, só para vocês entenderem. A porta END, tá? Que é o contrário dessa, tá? Ela, ou até mesmo essa daqui, ó. Ela pode ser utilizada para fazer um circuito que faça isso aqui. É só colocar um monte de NAND aqui, ó, tá? E você vê na tabela verdade da NAND, tá? Que em qualquer uma das portas que tiver 0, vai ter 1 na saída. E só vai ter 0 na saída se... Bom, o que significa ter 1 na saída? Significa você deixar transferir o que tem numa dessas portas aqui para a saída. Ah, não estou entendendo o que você está dizendo. Aqui, ó. Talvez aqui fique mais fácil. Você concorda que se eu tiver 1 na porta B, olha só. Se eu tiver 1 na porta B, o que eu tiver na porta A vai estar negado na saída. Vocês estão conseguindo enxergar isso daí? Ou não? Não. Então, daí significa dizer o seguinte, olha só que interessante. Se eu fizer esse circuito composto de várias portinhas AND, tá? Se eu colocar um 0 aqui, ó, como se fosse uma AND de múltiplas entradas, em que apenas uma das entradas dela é 0. Bom, se apenas uma das entradas dela é 0, significa dizer que aqui, ó, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Entretanto, se eu colocar 1 aqui, ó, se eu tiver 0 aqui, eu vou ter 0 aqui. Se eu tiver 1 aqui, 1 e 1, eu vou ter 1 aqui. Se eu tiver 0 aqui, eu vou ter 0 aqui. Se eu tiver 1 aqui, 1 e 1 vai ser 1 na saída. Se eu tiver 1 e 1 aqui, vai ser 1 na saída. Ou seja, qualquer palavra que eu tiver desse lado aqui, ó, eu vou ter ela na saída replicada apenas se eu tiver 1 aqui. Se eu tiver 0 aqui, pode ser qualquer palavra que eu tenho aqui, vai dar qualquer palavra com 0. Então, eu vou ter sempre 0 na saída. Jeito simples de resolver com a porta AND de X entradas aí.
Um circuito de controle de buffer, de isolação, de entrada e saída digital. É assim que funciona, pode ser assim que funciona, por exemplo, um barramento de dados, tá? Que desse lado do barramento eu não quero ter nada aqui, porque de repente esse barramento de dados aqui, de 8 bits, pode ser compartilhado com outro barramento de dados, e nesse momento aqui está tudo zero aqui, porque o que está entrando é no outro barramento. Nossa, cara, é para isso que a gente vê sistemas digitais, não é para fazer álgebra de Boole, mas a gente vai ter que entender como que faz essa álgebra, porque uma maneira que eu tenho de fazer um circuito simplificado é fazendo uma simplificação. Ou seja, os caras, eles entenderam que existe uma maneira matemática de você representar isso daqui e, em função da maneira matemática de se fazer as contas, você consegue compor o circuito com menos portas lógicas possíveis, com o mínimo de portas lógicas possíveis. Tá bom? E nas aulas que vem, a gente vai entender melhor. Vamos relembrar, né, o que essas portas lógicas fazem, como representá-las matematicamente, como, por exemplo, uma porta AND, ela tem um símbolo que foi feito para ela, que é esse símbolo que a gente viu aqui, ó. Cadê? Esse daqui, tá? Mas matematicamente ela pode ser representada por um símbolo matemático. A porta OR também, tá? A porta NAND pode ser representada por um símbolo matemático também. E assim a gente vai ver que existem símbolos matemáticos que vão fazer umas contas lógicas, que vão fazer com que a gente consiga fazer os circuitos serem representados. Beleza? Eu vou parar a gravação por agora. As outras aulas estão disponíveis para vocês verem. Não deixa acumular. Se tem dúvida, vai vendo. E eu vou, obviamente, disponibilizar material para vocês verem também. Quer pelo portal, quer pelos grupos de WhatsApp que a gente tem. Beleza?